né? É. É muito pouco, né? Falar em muito pouco, mas assim, a gente, ainda mais final de ano, que está todo mundo tão atribulado, né? Enfim, eu sinto a necessidade de da gente fazer, ou de 15 dias, não sei, coisas que, né? Não sei se você já chegou a pensar nisso. Sim, Janaína, na verdade, a intenção inicial era que fosse uma coisa contínua, sabe? Então a gente decidiu fazer assim em módulos, né? Que desse para fazer tipo um sprint. Então, Sim. um mês e meio, vamos encontrar, Intensivão, né? Uhum. a gente avança no que for avançar, depois dá um descanso, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, né? Um segundo módulo. Aí faz uma nova inscrição, as pessoas entram, né? Quem não era da nossa cidade igual você já está convidada a se associar, né? Sim. E a inscrição já é a anuidade, né? Então, a ideia é ir fazendo assim, e vai mudando a turma, né? Porque algumas pessoas não vão ter disponibilidade em março, outras pessoas vão chegar, né? E o tempo Uhum. também, porque agora a gente fez o mapeamento, né? Uhum. Mas em março, talvez a gente vai estar falando sobre a ativação de um grupo, né? Sim. E assim por diante. Ah, que legal. Porque é importante, né, a gente, assim, que seja, Com certeza. né, E, dar essa continuidade, porque até mesmo para fluir, né, para ter para a gente, porque as pessoas vêm e vão, né, assim, é normal, né, as pessoas, mas quando você tem a continuidade, a probabilidade de manter as pessoas porque é exatamente. dinâmico, né? É diferente das coisas que eu já participei, por exemplo. Isso é dinâmico, você tem muita coisa para fazer. E o legal é que todo mundo se ajuda, então dificilmente você vai ter gente que vai estar abandonando o barco, assim, definitivamente, né? A gente vai estar. Exatamente. A gente atento aos nossos próprios ritmos, né? E respeitosos com isso. Então, assim, fim de ano, tá todo mundo uma loucura, tal, né? Nós não vamos fazer todo o mapeamento da OCV da nossa cidade, né? A gente Sim. fez algumas cidades, tem várias que estão vai fazer entrevista depois, no ano que vem, devagarinho, não tem problema, né? E Uhum. assim por diante, até mesmo para tirar também essa ansiedade, né? Tem que terminar, tem que fazer tudo, né? A gente não Uhum. precisa de mais ansiedade na nossa vida, já tem muito, né? Então, não vamos adicionar, né? Que seja só para adicionar sorrisos e amizades e assim por diante, né? Porque é muito doido, né? A gente às vezes se planeja para uma coisa e aí o dia a dia da gente acaba. Quando você vê, o dia passou e eu mesmo, assim, eu tenho. Nossa, não tem rendido nada. Eu falo, gente do céu, eu pego as coisas para fazer, faço minha listinha do que eu tenho que fazer. Quando eu vou ver, eu falei, fiz 1h30. Mas É, eu quero continuar, assim, eu não quero abandonar quero me associar assim à nossa cidade, mas eu sinto a necessidade de manter esse fluxo, né? Ou que seja a cada 15 dias, ou sim, acho a gente pode importante. combinar. No próximo, inclusive, né? A gente faz um novo time dos sonhos para organizar a oficina, né? Dessa vez fui eu, Vander e Kleber. E aí, nessa organização, pensar, vamos fazer algo que seja um encontro a cada 15 dias, né? Ou Uhum. então, dessa maneira que foi, assim, toda semana concentrada, mas acaba rápido, e aí a gente pode dar Uhum. uma respirada, né? E assim por diante. Mas, gente, Sim. eu queria perguntar mais alguma necessidade, assim, antes da gente entrar na programação, assim, de hoje? Necessidade de tirar dúvida ou de atualizar, né? Lúcia, não? Então tá. Peraí, Renan, eu não consegui abrir nem o link. Meu, travou aqui na hora de desmarcar. Eu não consegui abrir o link do Note, eu não consegui editar. Não tem problema, mas normalmente você consegue, né? Abrir o link do Notion.
Eu, eu acho que para editar eu só abri uma vez. Eu Ah. consegui abrir o vídeo. Eu estou falando assim, eu não consegui editar. E o vídeo não tinha, eu não vi. Eu consegui abrir os locais, mas para editar na parte eu não consegui. Uhum. Tá. Você sabe se você estava logada? Porque para Eu editar entrei pelo link. Eu tenho que estar logada no. Ah, tá. Eu entrei naquele link, direto pelo link. mas se você não tiver logada, você consegue só ver. Então tem que Ah, então foi isso. fazer o sign-in, né? Diga, Wanda. Ah, tá. Eu Foi tive isso, uma então. dificuldade também, e eu vim a descobrir depois que era a questão do browser. Quando eu eu saí do Chrome, eu consegui. No Chrome eu não estava conseguindo. É isso no Notion também, né? É no Notion. Notion. É. E os vídeos também a gente só consegue ver se tiver logado? Não. Os vídeos eles Por quê? estão no YouTube, na verdade, mas eles estão como não listados. Então, você consegue ou clicar no link que eu envio no WhatsApp, ou então nessa página lá do Notion, que eles ficam lá sempre, né? Fica em um lugar só, Em gravado, tá eu gravado. vi, eu tentei entrar em gravado, mas não deu link para nada. Na palavrinha gravado lá no Novo. Ah, tá. Então, nessa palavrinha você tem um triângulo antes da palavra, é um toggle, né? Então você clica nele, ele vai abrir e lá dentro você encontra os vídeos. Entendi. É que eu cliquei em cima da palavra. Acho que até é um feedback para dar para o Notion, né? Que já não é a primeira pessoa que confunde com isso. Ah, meu telefone disparou aqui. Mas, bem, não sei, gente, vocês assim, tem algum que o pessoal estava falando de meio perdido e tal, alguma retrospectiva ou algo que vocês gostariam que eu fizesse assim para situar? Acho que eu posso abrir aqui e fazer rapidinho, uns 10 minutos, Eu né? acho que vale a pena, viu, Renato? Eu não conseguiria, porque eu tenho problema de memória mesmo, minha memória RAM ela apaga. Mas aquele e aí, É. e aí, Beleza. Vamos fazer uma rodada de e aí, né? Então vou até tirar aqui antes de mostrar. Opa. Que é outra coisa. Bem, eu vou apresentar primeiro, depois a gente faz um e aí. Eu acho que vai funcionar melhor, né? Mas olha, aqui está o Notion, né? Que é o repositório da nossa cidade. E aí, no primeiro encontro, basicamente, a gente só falou sobre a organização do centro vazio, né, o caótico e a sociocracia, como que a gente ia fazer a oficina e assim por diante. Aí, no primeiro encontro, nós olhamos essa abinha aqui, olha, que é a galeria de associados, que é onde a gente encontra cada um dos associados da nossa cidade. Olha, eu vou abrir aqui a Lúcia, por exemplo, né? E o perfil de cada um, né? Então, aqui a gente encontra alguns dados de rede social, as causas, os talentos. Aqui tem um lugar aqui, olha, Lúcia, se você quiser depois vir, você pode editar aqui e colocar um textinho a mais do que você quiser colocar, né? E aqui são os campos que tem os projetos que você está envolvida, as ações, né, e assim por diante. Então, é um mapeamento do indivíduo, do associado. E o associado, ele é o elemento mais... Opa, parei aqui, deixa eu voltar. O elemento mais básico da associação, né? São as pessoas. Então, a gente começa aí
pelo indivíduo, a gente reconhecer os nossos talentos, reconhecer quem é quem, quais são os interesses, a disponibilidade e assim por diante, né? Na nossa cidade, olha, são mais de 200 associados, e aí estão todos aqui. A maioria não está mapeada, né? Que esse sistema daqui ele é relativamente novo. A gente tem um mapeamento bem básico no Excel, que foi trazido para cá, mas tem mais perguntas que a gente trouxe depois, né? Falamos também um pouco dos papéis. Então, os papéis, eles são acordos. Os círculos também são acordos. A diferença entre um papel e um círculo é só a escala, né? O papel, ele é um acordo que tem um propósito, tem responsabilidades, né? E normalmente é energizado por algumas pessoas. O círculo, ele é um conjunto, ele é uma responsabilidade maior, e lá dentro ele tem um conjunto de pessoas energizando, e muitas vezes ele tem papéis lá dentro também, né? Então, funciona como uma espécie de agrupamento. E aqui a gente definiu esses papéis para essa oficina, né? E aqui eu chamo atenção para esses últimos 3 aqui, olha, que são os entrevistadores, né? E aí a ideia é a gente entrevistar os associados que estão nos círculos para trazer esse conhecimento sobre o círculo e colocar aqui no Notion para que ele possa ficar compartilhado com todo mundo, né? E aí a gente tem algumas pessoas aqui nesse papel, o Bianchi, a Marli, mas qualquer um pode entrar no papel, né? Então a Sandra também fez entrevistas e a gente pode fazer entrevistas também depois que a oficina acabar, né? Isso aqui ele vai virar algo assim contínuo, né? Mapeadores, que está o Vander e eu não sei porque não está aparecendo, mas aqui está a Janaína também. Depois adicionar o nome dela, né? E aí é desenhar esse mapa de valor e o mapa de co-participantes, né? E eu vou mostrar esse mapa aí, o que já está desenhado até agora. E os apresentadores, que aqui tem a Raquel e eu, apresentar o resultado desse mapeamento no fórum de celebração final. Esse fórum a gente está querendo fazer no dia 4, cai num sábado, porque vai ter um encontro presencial. Inclusive, você está participando, Lúcia, junto com a Dani? Tô. A gente queria lançar um reserve a data, mas já está muito em cima para isso também. Então já Aí a gente vai lança fazer uma o proposta de Venha. programação. Oi? Já lança, então, o Venha nesse dia, né? É a programação já que a gente está querendo ver. Tá. Legal. Soltar uma. Aí uma das coisas que pode colocar na programação é essa apresentação aqui, né? Sim, Do mapeamento, né? está lá, a Dani falou, sim. Né? E pode ter também uma programação com espaços vazios, né? Para o pessoal na hora mesmo decidir e tudo mais, né? A gente está pensando em ter um espaço para o jogo, né? Até conversei com o Cláudio para ter uma dinâmica com um jogo coletivo. E o acolhimento com a Raquel. Maravilha. Estou empolgadaço aí para esse nosso encontro de ano, né? Aí, então, né, a gente olhou depois disso a questão dos círculos, né, que são mais de um associados, e aí os círculos têm esses 4 círculos aqui, tipos de círculos, né? Um que é cidades e localidades, e aí já teve um mapeamento aí de passatempo, que está no Word, tem que passar aqui, Brumadinho, Capivari, né? Morro do Ferro. Devagarinho aí a gente vai preenchendo esse álbum de figurinha, né? Alguém
falou que ia fazer em Ouro Branco, outra pessoa em Santa Luzia, Betim, devagarinho. Ouro Branco sou eu, Renato. Foi, né, Janaína? Aí não tem pressa, não, viu? Tá tranquilo. Mas É que eu vou viajar depois do Ano Novo e uma das cidades que eu vou passar é Ouro Branco. Daí eu pensei, se coincidir, eu vou e conheço o projeto, né, a pessoa pessoalmente. nossa, maravilha, Eu com vou certeza. depois eu vou para Ano Novo, eu vou para São João del Rei, daí de lá eu vou subir até Diamantina e vem descendo até chegar em Angra na Estrada Real. Nossa, seria excelente você conhecer o Gui. Então, por isso que eu estou querendo, que eu gostei de Ouro Branco e a intenção é fazer isso, de ir lá conhecer pessoalmente. Maravilha, né? Aí aqui tem os interesses e afinidades, né? Que não é por geografia, mas é por interesse, né? Depois os círculos e conselhos. E nos círculos e conselhos você tem círculos de trabalho e conselhos, que são as unidades estatutárias, né? Então, tem conselho fiscal, tesouraria e assim por diante. E, finalmente, os projetos e atividades que a gente nem começou a mapear, né? Já tinha alguns mapeados antes, mas, pelo menos, a gente repertoriou, né? Então, estão todos aqui, né? Nossa Cidade Solutions, Awesome Brasil, Bem Composto, Idealista do Brasil, Tradux, Caravana, Chá com Saber, Nossa Cidade Convida, Nossa Cidade Conecta, e se for aparecendo outros que a gente esqueceu, a gente coloca aqui também, né? E aqui é um mapeamento de cada um deles. Então, você clica aqui e abre para a gente saber quem que é o guardião, quais são os membros, né, o grupo de WhatsApp, e aí outras informações, né, descrição geral, proposta. O mais importante se a gente fosse fazer um mapeamento super rápido, né, é esse aqui, é ter o propósito e os membros, né, porque daí a gente consegue preencher o resto. Aí, desse mapeamento, a gente partiu, então, para um mapeamento mais de rede. E usamos o Kumo, olha, para desenhar esse mapa aqui, que é um mapa estilo rede de análise social, né? Então, tem a legenda aqui, olha, você tem o azul, são os círculos e os conselhos, e aí, né, você clica em cima, ele vai apagar o resto, olha. E aí mostra só quem está nesse conselho, né? Então tá aqui as pessoas que estão no conselho. Aqui a Lúcia, olha, se a gente clica em cima dela, talvez vai aparecer em quais círculos que ela está, né? Mas era para aparecer menos. Deixa eu fechar aqui. Renato, esses 3 pontinhos à esquerda aumenta a tela, né? Quais? No meio da tela da direita à esquerda. Ah, aqui, né? Não, para cima. Para cima? Aqui, no meio à esquerda sua, do lado da Raquel Romano. 3 pontinhos perto da Raquel Romano. Não. Romano. Ah, aqui, ó. Aí. Olha, não sabia disso. Que legal. E eu quero resetar aqui, ó. Ah, a Dani chegando. Cria focos. Opa, aí, ó. Então, isso daqui é vendo a rede toda, né? A gente ainda não terminou de preencher. Então, todos esses aqui, ó, que estão aqui do lado, são que a gente já colocou, que tem, mas ainda não colocou os integrantes. Então, depois que colocar, vai estar tudo misturado aqui, ó. E o que é interessante aqui nesse tipo de desenho de rede, que é uma rede de coparticipação, é que o que une ou liga os diferentes círculos são as pessoas que estão
nos 2 círculos, né? Então, aqui no nosso grupo de OCV, olha, e aqui tem quem está aqui em cinza são as pessoas que estão, né? Todos os participantes aqui da oficina estão aqui. Quem é associado na nossa cidade está aqui no amarelinho, e o cinza quem não é, né? E aí, olha, por exemplo, se a gente pega o Bianchi, ele está aqui, olha, tanto em passatempo quanto no grupo de estudo OCV. Então, vocês percebem o tanto que a gente aprendeu sobre passatempo, o quilombo e as coisas lá de passatempo por meio do Bianchi, pelo fato dele estar nesse grupo de estudo, né? Então, essa polinização, né, do conhecimento vai se dando dessa maneira orgânica, né? A Sandra, agora ela já está, olha, em passatempo também. Ela falou, eu conheci e quero ficar, né? Então, muitas vezes, assim, a gente participa de um outro círculo e acaba energizando um terceiro, né? Um outro círculo que a gente nem estava pensando. Então, essa daqui é essa rede, né? A gente consegue, já olhando ela, ter alguns insights, né, sobre o formato, onde que estão as coisas, né? O que está próximo de quê, né? Então, por exemplo, tesouraria e o Conselho Fiscal estão mais ou menos próximos aqui, ó. Isso daqui, ele acaba que, né, se você até joga isso aqui para o outro lado, ó, ele volta um pouquinho, né? Porque está atraído pelas pessoas que estão nos 2, né? E aqui a gente consegue também ter, olhar as métricas da rede, né? Então, por exemplo, aqui tem uma métrica, olha, que é isso aqui, Between Us, que ele é para ver quem são aquelas pessoas ou círculos que funcionam ou como gargalo ou então como guardiões, assim, sabe? Assim, para você passar, você precisa de me conhecer, né? E aí isso aí vai dando para a gente uma medida de quais são as pessoas que, né, estão mais centrais nessa rede, quais que não estão. Ainda falta desenhar, né? O grupo de estudo OCV, ele está grande aqui porque a gente colocou várias pessoas que estão participando, mas também porque as pessoas que estão participando estão bem conectadas no resto da organização, né? Então, olha, é um ponto de conexão esse grupo de estudo, né? Tem eu aqui, a Tamira, que está em várias coisas, tem Brumadinho, está na tesouraria, Brumadinho, Transição Nossa Cidade, que também foi um grupo maior, assim, e assim por diante, né? A gente pode ter vários insights. Então, esse daí foi o outro mapa que a gente fez, ainda precisa terminar, mas falta pouco para terminar, sabe? Vou mostrar para vocês de onde que vem esses dados. Esses dados, eles vêm aqui do Excel, olha. E aí a gente precisa só colocar quem que são as pessoas, por exemplo, que participam do nossa Cidade Solutions, né? Identificar essas pessoas, coloca o nome aqui, e aí ele já vai ligar lá no CUM. Ver que tudo isso aqui já está ligado, ó, são círculos, né? Ainda faltam alguns projetos, que são esses aqui em verdinho, né? E o de hoje, que a ideia é a gente falar e entrar um pouco na análise de rede de valor, ele é diferente desse, porque ao invés da gente ligar 2 círculos por meio das pessoas que estão energizando esses 2 círculos, a gente liga esses 2 círculos por meio dos fluxos de conhecimento, de talento, de recurso
que circulam nesses círculos, né? E muitas vezes a gente não tem fluxo acontecendo, então, nesse exercício que a gente vai fazer, a ideia é conversar sobre quais os fluxos que deveriam existir, né? Para a gente conseguir cumprir os objetivos da melhor forma possível. Vou dar uma pausa aqui para dar as boas-vindas para a Dani e para a Raquel, vou perguntar como é que vocês estão, Dani e Raquel, e a gente perguntou antes aqui se tinha alguma necessidade, assim, nossa, de revisitar algum assunto ou fazer uma retrospectiva, né? Então, vocês podem falar como é que vocês estão e também se tem alguma coisa confusa, alguma coisa que vocês querem trazer ou perguntar. Boa noite. E Raquel, boa noite. Bem, Hoje está funcionando o som, né? Que bom. se você não me pusesse para dentro, eu ia te denunciar. Sabia? Claro. Censura. Aqui, você está muito elegante hoje, viu? Oi, eu? Você está muito bonito e elegante, Obrigada. Eu andei muito, estou cansada. Mas tá bom. É porque eu pus batom. Deixa eu te falar, tá tudo bem, eu estou. Eu não sei, eu acho que não tem nada a perguntar, não. Seguinte, eu sou ignorante no Notion, né? Mas eu sei que não sou só eu. Então, eu fico mais tranquilo. Mas, no mais, estou indo no fluxo. Espero pegar o ritmo, tá? Legal. É isso. E você, Dani? Boa noite. Hoje eu chego um pouco cansada, mas bem, é só na correria mesmo do dia a dia. Por enquanto, não, eu só tenho que correr atrás de ver e acompanhar e me inteirar, assim, mas aos poucos eu estou conseguindo. Tá. Legal, bem-vinda, viu, Dani? A gente falou aqui mais cedo, até provocado pela Janaína, que esse grupo vai ser um grupo contínuo, né? Então, não precisa ter ansiedade de agora está quase acabando e aí e tal, porque a gente vai continuar depois, né? Vai continuar mapeando, fazendo as entrevistas, né? E até abordando outros assuntos em outras oficinas no futuro também da OCV. Então, né? Bem tranquilo, assim. Fim de ano a gente sabe que é difícil para todo mundo. Agora, outra coisa que a gente conversou é que tem esse encontro de hoje, tem o próximo, que é uma celebração interna, né? Nossa aqui, sobre tudo que a gente mapeou e como que foi. E depois disso tem o fórum de celebração, assim, que a ideia é compartilhar o que a gente descobriu e teve de errar. Tá eu e a Raquel como no papel aí de apresentadores e a gente está pensando em fazer no dia 4, lá na sua casa, Dani. Se reservar um tempinho para a gente apresentar lá. Não, maravilha. De hoje para amanhã a gente já vai soltar lá nos grupos. A Lúcia e a Malu elas estão organizando o Simpla para confirmar a presença, só para a gente se organizar. Aí pode sim, já estamos contando com vocês. Maravilha, legal. Então é isso, gente. Vamos. Vocês querem passar já para análise de rede social, então? Essa análise, vou passar então, vamos lá. Bem, essa análise de rede social, ela funciona da seguinte maneira, né? Ela é uma forma, esse daqui
o que eu estou usando é o Miro. Eu vou até compartilhar aqui o link para quem tiver familiaridade com o Miro, pode entrar, embora a gente não vai dividir em grupo, não. Né? Está todo mundo juntinho aqui. Só ver aqui se eu me perdi um pouco aqui no chat. Pronto. E aqui, tá. Então, vocês estão vendo aqui minha tela do Miro, né? Certinho. Sim. Tá, beleza. Essa rede de análise de valor, o que a gente está tentando mapear são fluxos, né? Então, antes a gente olhou para o nó, né? Como que é esse nó, esse pontinho. Depois a gente olhou os canais, né? Os caminhos que tem entre um pontinho e outro. E agora a gente vai olhar nos fluxos que passam entre esses canais, né? Normalmente, se mapeia com uma espécie aqui de um círculo achatado, né, para ser os nós, e você usa setas ou sólidas ou então pontilhadas para mapear o fluxo, né, entre um e outro. Esse fluxo daí, muitas vezes eles chamam de troca, né? Então é o que está passando de tangível e de intangível entre esses nós, né? Esses ciclos, mas também entregas, né? E no nosso caso daqui, ao invés de usar esse código, a gente vai usar um que são recursos, quando a gente está pensando aqui num sólido, né, numa seta sólida. Essa seta ela pode estar apontada para um lado, para o outro, ou para os dois lados, quando você tem o recurso indo e voltando, né, ou uma troca de recursos, não só unilateral. Mesma coisa para conhecimento e mesma coisa para talentos, né? E aqui a gente também vai ter um código de cor, que é o verde, é o atual, o que a gente enxerga hoje que está passando aí de fluxo. Eu vou dar um exemplo aqui antes da gente começar. E o vermelho, que vai ser a grande maioria, vai ser o desejável. O que seria bom que tivesse uma troca né, uma transferência aí de fluxo entre esses ciclos, né? E aí a gente já viu antes que tem 6 categorias, na verdade 4, né? Mas esse daqui eu quebrei em alguns outros, de círculos na nossa cidade. Um aqui, olha, o amarelinho, são as cidades e localidades e também interesses e afinidades, né? E aí eu coloquei aqui, olha, vou revelar aqui embaixo desse, vou apagar isso. Pronto. Duas bolinhas, um chamado cidades, outro interesse e afinidades. Quando a gente estiver fazendo esse mapeamento, se tiver a necessidade de quebrar, né, então, assim, ao invés de colocar cidades, colocar lá Morro do Ferro, colocar lá passatempo específico, a gente pode fazer essa quebra, tá? Mas, num primeiro momento, a gente pode considerar todas as cidades e todos os grupos de interesses e afinidades. Até aqui tá tudo bem? Está muito confuso? Alguma pergunta? Então, vou seguir. Aí, o segundo aqui, olha, conselhos, são Valéria chegando, que bom.
os conselhos, eles são aquelas estruturas da nossa cidade que estão no estatuto, né? A gente é meio obrigado a ter eles, mas eles também cumprem uma função, né? Então, aqui, olha, de conselhos, a gente tem o Conselho Fiscal. Ei, Valéria, bem-vinda! Tudo bem aí contigo? Que bom que você chegou. Tá aqui no Desculpa, gente. no comecinho dessa apresentação aqui de rede de análise de valor, que a gente vai mapear hoje. E aí eu acho que você pega mais ou menos o bonde andando, mas depois pode me parar e perguntar, tá? Basicamente, a gente vai mapear os fluxos entre esses círculos daqui. Tanto os fluxos atuais, que a gente já identifica, quanto os desejáveis, né? Então, aqui eu revelei, né, esses 4, que é o Conselho Fiscal, o Conselho de Anfitriãs, que é como se fosse um conselho deliberativo, né? Ele trabalha as regras e os combinados, a tesouraria e os gestores, que é quem tem o poder de assinar pela nossa cidade, né? Assim, pelo CNPJ. E o propósito é de que a gente tenha o CNPJ funcionando e a associação, né, segura para todos, né? Bem, o próximo aqui, ó, círculo de trabalho, essa cor aqui verde teal, né? Eles são também estruturas que a gente chama de estrutura de segundo nível. Segundo nível porque eles dão apoio a projetos e atividades, né? E aí tem um de vínculos, tem um de administrativo, tem um de comunicação integrada, tem um de captação de recursos, né? A gente chama aqui na nossa cidade de círculo de trabalho, mas o nome assim que é utilizado em outros lugares costuma ser GT, né? Os grupos de trabalho são bem famosos. E de uma certa maneira eles não estão ativos, sabe? Assim, as coisas estão sendo feitas, mas tirando a comunicação integrada que está um pouco mais organizada, os outros ainda precisa inaugurar, né? Então vai ser talvez várias setinhas aqui de desejável. E, finalmente, os projetos e atividades. E aqui nos projetos e atividades, a gente vai poder quebrar bastante, tá? Por exemplo, dentro de projeto Hóspedes, a gente tem um projeto que a Lúcia faz parte, né? Que é o Tradux, né? E o Tradux ele tem o propósito de criar uma plataforma de apoio às pessoas com deficiência auditiva, né? Nem a plataforma, é um serviço de colocar legenda em vídeos educacionais. E é um projeto hóspede porque ele tem os empreendedores que estão à frente desse projeto e a gente dá um apoio como associação na captação de um recurso inicial de incubação e na execução aí dessas ações, né? Então, olha, eu já vou colocar aqui uma setinha e aí me diz se você concorda comigo, Lúcia. Uma setinha atual aqui, né? Essa setinha, ela só tem uma direção, então ele está assim, mas que ele está levando aqui recursos da tesouraria, né? Da tesouraria até o projeto hóspede, né? A gente captou o recurso, talvez aqui, olha, seria essa função daqui, né? E aí esse recurso ele vai sendo utilizado aqui passando para o projeto hóspede. Diga, Lúcia. É isso, basicamente, né? Mas via captação também, né, Renato? Aí eu acho que teria uma setinha da captação para a tesouraria. Uma setinha também de recurso, né? De captação.
para tesouraria, né? Eu não sei por que isso aqui não está fazendo reto aqui. Vamos lá. Tá. Beleza. Então, assim, com isso daqui, a gente vai desenhando dessa maneira, né, essas relações entre os círculos, né? Porque se a gente pensar cada círculo totalmente independente um do outro, né? Ele é um grupo tentando fazer um monte de coisa difícil com pouco recurso. Só a partir do momento que a gente começa a operar uma organização de centro vazio com interação e interdependência entre os círculos, que a mágica acontece, né? Que é o poder dela, da gente realmente ter um ecossistema que, né, que o fluxo está acontecendo e os projetos, os propósitos estão sendo cumpridos por causa desses fluxos acontecendo, né? Então, esse tipo de mapeamento ele vai dar uma visão para a gente, para todos que estão envolvidos, de onde que precisam estar esses fluxos, né? Onde já estão e onde precisa. E a gente pode ir quebrando, viu, gente? Então, se tiver uma atividade específica, falar assim, essa atividade, né, vamos mapear ela separado, né? Quem tiver aqui no Notion pode ver aqui, olha, aqui estão todos os projetos e atividades, né? Esse que a gente estava falando era o Tradux, mas pode ter algumas atividades aí, como, por exemplo, Chá com Saber, né, que é um bate-papo, uma roda de conversa, ou caravana, que são visitas, né? E a gente pode quebrar isso aqui nesse mapa, né? Então, projeto hóspede, atividades e projetos internos. Vou só passar um pouco aqui, olha, para ter uma noção do que são projetos internos, né? Então, a criação de um novo site, um projeto interno. Transição Nossa Cidade, um projeto interno. Orçamento descentralizado. Venda de jogos colaborativos. Jogo Reviravoltas Locais, foi um jogo criado dentro da associação. São projetos, né, internos. E aqui, projetos hóspedes, a diferença é que são projetos de associados, mas ele não pertence à nossa cidade, né? A associação ela meio que empresta o CNPJ e a estrutura para que esses projetos floresçam, mas ele não é interno, ele é tipo externo e está dentro do guarda-chuva enquanto for conveniente para ele crescer. E as atividades são, né, recorrentes, e aí tem vários tipos aqui de atividades, né, que são executadas. Até aí tudo bem, gente? Deu para entender, assim? Tem alguma dúvida? Renato, Oi? Uma convergência do que a gente tem lá no Cumo, né, que foi aquela rede, com o que a gente tem aqui no Miro, nessas duas apresentações, né, eu acho assim, se você puder fazer um fechamento das possibilidades de análise, por exemplo, lá no Cumo eu posso fazer, pelo que eu entendi, ainda não conheço bem, mas eu posso falar assim, o Wander tem relacionamento direto com quem e por afinidade com quem. E depois ver isso no círculo da nossa cidade. Aí já estou falando do Miro. Sim. Bem, na verdade, existem várias formas das conexões acontecerem, né? A natureza, o mundo real, está todo mundo conectado com todo mundo, né? Aqui, a gente faz uma redução e define algumas coisas, né? Então, nessa definição aqui do Kuhlmann, a gente definiu que quem se conecta com o ciclo são as pessoas, os indivíduos, e pronto, né? Porque eu poderia fazer uma rede aqui, olha, que eu falasse assim, o Wander Sena, Wander, quem que você conhece, né? E aqui, olha, hoje, deixa eu clicar aqui em cima.
ele está mostrando aqui, olha, quando aperta no Wander, né? Ele mostra só os círculos que você participa, né? Mas a gente poderia ter definido diferente, falado, não, vamos ver quem são as pessoas que o Wander conhece. E aí a setinha estaria indo do seu nome para o nome de outras pessoas, né? Entendi. E a mesma coisa que a gente está mapeando no Miro, que é a interligação entre o círculo e outro círculo, a gente pode adicionar aqui também no Kumo, sabe? Inclusive, eu acho que é uma ideia, né? A gente faz no Miro agora de uma maneira visual, que dá para mexer, mas depois leva lá no Kumo e isso daí vai influenciar nas métricas, né? Então, pode ser feito, sim. Respondeu, Wanda? Sim, respondeu. Ei, Marli, bem-vinda. Ô, Renato e pessoal, eu vou pedir licença para retirar, porque eu tenho que deslocar. Eu vejo no vídeo depois, tá bom? Então tá, Wander, mas antes de você ir, então, só inaugura aqui a nossa brincadeira agora, que eu vou pedir para cada um colocar uma ligação que ele consegue enxergar aí. Pode ser uma ligação atual ou desejável. E aí pode... Amplia a tela para a gente. Assim? Melhorou bem. Tá. Aí, tá ótimo. Como que repete a brincadeira? Então, a gente está querendo fazer as conexões aí, né? De qual fluxo que passa por onde. Então, pode ser um fluxo atual, que a gente vai colocar como verdinho, que já passa, né? Ou pode ser um desejável. Tipo, ó, hoje não acontece, mas acho que seria desejável que acontecesse. E pode ser um fluxo de talentos, de conhecimentos ou de recursos. E se você quiser quebrar aqui algum desses itens, por exemplo, atividade, colocar, por exemplo, os idealistas, né? Ou Awesome Foundation, né? Ou projetos hóspedes, colocar Awesome Foundation. Tá. Eu até falei com o Bianchi aí no chat privado para a gente conversar amanhã, mas eu faria uma conexão com a setinha desejável, projetos hóspede com cidades. E eu quebraria cidades em Divinópolis e Passatempo. Mas qual projeto hóspede específico você está pensando? Ou todos eles? É esse que o Bianchi comentou que a gente está fazendo aí, que são as bonecas. Ah, tá. Entendi. Nós estamos com um projeto que é de fazer personas, né, personagens, bonecas indígenas, quilombolas, ciganos, minorias. Hoje não existe esse projeto hóspede, né? É por isso que eu coloquei desejável. Criar um novo projeto hóspede das Abaiomis, né? Isso. Pode chamar Abaiomis por enquanto, que vai ser mais fácil. Mas o nome que a gente está adotando para ele é Cores do Brasil. Tá, então vou colocar aqui, ó, Cores do Brasil. Vou colocar pequenininho aqui, olha. E eu vou colocar um círculo aqui vermelho nele, para a gente saber que é desejável, né? Que não existe. Mas A seta desejável é para isso, né? a seta, sim, mas é esse negócio aqui de colocar um projeto hóspede que é desejável que exista, né? Mas não... Você quer, pai? Ah, Eduardo chegou, viu? Aí Eugênio também. Então... Manda um abraço pro seu pai aí, Renato. Manda um abraço. Estou te mandando abraço, pai. Viu? Tá bom. Obrigado. Beleza.
Não, mas é isso, assim, vamos colocar aqui, né, cores do Brasil, mas a ideia inicial é assim, manter só o que já existe, né? Tá, então vamos no que existe aí. Deixa eu ver aqui. Fechar a porta. Renato, Oi. projetos internos está vermelho. O único que está vermelho é porque não existe. Não, não, Eu não. pensei, É só é só a cor aí. Essa aqui não é. Podemos até mudar a cor, não tem problema não. veja se tem lógica, se não tiver, projetos internos com interesses e atividades. O que você acha? Tem a ver? Uai, pode ter, mas o que passaria de fluxo, né? Seria talentos, conhecimento ou recursos? Por exemplo, um interesse e afinidades é o Dragon Dream, né? Então Uhum. você pode ter Ah, tá. fluxo de conhecimento ou o ludicidades também, né? De conhecimento que vai de interesse e afinidades para projetos internos. Projeto interno, olha, a gente tem aqui novo site, a transição da nossa cidade, orçamento centralizado, venda de jogos colaborativos. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu pensei assim, para fortalecer, sabe, o nosso ambiente Eu de diria até gestão. que já é É. atual, sabe? Que já muitos Uhum. desses projetos dos interesses e afinidades, eles é, energizam os projetos internos, né? Com conhecimento, você concorda? Aham. Sim, O tipo de sim. então, conhecimento é essa setinha aqui. Beleza. Acho que o Wander já foi, né? Só que deixar isso, então. Talvez o Bianchi vai ter que complementar aqui. Bianchi, como é que você imagina, então, esse fluxo, né, das cidades para os projetos hóspedes? Ou você tem outra sugestão? Achar na tela. Renato, eu não sei falar ainda direito com esses termos técnicos, não. Vou absorvendo aqui, né? Ainda mais que eu estou no celular, a letra ficou petitinha. Renato, igual, por exemplo, eu tenho contato com a Sandra, né? Que trabalha com migrantes. Então, isso aí já virou uma possibilidade também do projeto que a gente está lá dos personagens, ter esse link também com os migrantes para gerar renda para eles, entendeu? Uhum. Então tem a ver, aí vai ter a ver com o projeto da Sandra também, né? Mas a gente está conversando com ela, né? Apresentando as pessoas, né? Mas eu não sei falar nessa parte técnica aí não, porque eu não soube mexer no Notion, né? Não precisa ser técnico, não, né? Vamos pensar aqui sobre passatempo, né? Que é a cidade que você está aí. E o propósito que você tem aí com passatempo, que é um propósito ligado ao quilombola, né? E Isso. aí, assim, a pergunta seria assim, nesse ecossistema da nossa cidade, que você participa há algum tempo, né? O Sim. que de talento, conhecimento ou recurso fortaleceu, energizou esse seu propósito? E ele veio da onde? Né? Ó, os conhecimentos, né? Por exemplo, igual o Ildeano, né? Lá a gente quer buscar muita coisa do Ildeano a ver com a coisa de sustentabilidade, ecologicamente sustentável, né? As tintas, que ele trabalha tinta à base de terra,
que a gente está pensando nesses personagens. Eles vão ser todos feitos com tingimentos naturais, sabe? Tudo assim, pensando no meio ambiente, né? Igual o Ideano. O Ideano tem lá. Você O acha, Ideano tem uma. Aham. Oi? Você acha, então, que seria uma ligação assim de cidade com cidade, levando os conhecimentos, né? Isso, né? Um intercâmbio de conhecimento de uma com a outra, né? Fortalecendo, né? Sim, Por né? exemplo, a Evelyn está lá com a casa, como que é, Arumã, é uma casa, um centro, né? Que eles querem, cultural que eles querem fazer. É Eu acho que ela conheceu o Ildeano e colocar em prática lá a questão das tintas para ser de cor de terra, de repente trabalhar com tijolo, esses tijolos feitos pelo próprio pessoal de lá fazer, entendeu? Em vez de comprar, ensinar a fazer o telhado lá, captar água da chuva para ser usado lá dentro. Então, são conhecimentos que o Ildeano pode passar para ela, né? Então, pronto, olha, já coloquei aqui, tem um looping, né, de cidades para cidades, né? Tem o conhecimento da cidade e para outra cidade, de uma cidade para outra, e vice-versa, né? É. E esse daqui do Wander, eu vou apagar por enquanto, e depois a gente pergunta para explora um pouco mais com ele aí sobre essa ideia, só porque não consegui captar qual que é o fluxo ainda que iria de um para o outro, né? Mas depois a gente conversa com ele. É isso, né? Você me Isso, perguntou? é. Valéria, você quer sugerir alguma conexão aí? Renata, eu tô meio boiando. Eu tô bem quietinha porque eu tô boiando. Eu cheguei atrasada, tô sem o link aqui. Tá. Eu vou passar então aqui para outra pessoa, mas assim, só para dizer o seguinte, que esse aqui é por onde passam os fluxos, né, de talentos, conhecimentos e recursos. E aí o verdinho é o que a gente já identificou. Cada um desses círculos aqui são os círculos, né, da nossa cidade, só que a gente agrupou alguns. Então, por exemplo, cidade tem 14. Ao invés de colocar cada um deles, a gente coloca aqui só cidades, né? E assim por diante. Deixa eu passar então aqui para Lúcia. Você consegue ver algum outro, Lúcia? Depois Dani, depois Tony. Eu vejo a comunicação integrada como desejável em praticamente todos os outros. Mas aí o que está passando nesse fluxo da comunicação integrada para os outros? Recursos, talentos, eu acho que dependendo da demanda, tem espaço para tudo, né? Ou talento, porque de repente está precisando de um talento em um grupo. Eu acho que a comunicação tem esse poder, né? De ligar um grupo a outro. Tá, Eu mas acho que seria desejável, né? Que fosse assim. sim, mas faz um pouco mais específico assim, né? Então, da comunicação integrada, né? Objetivamente, o que estaria saindo da comunicação integrada para chegar em algum outro lugar ou para todos os lugares, né? Quando você fala talento, é um Eu voluntário. acho que conhecimento é o primeiro, assim. Talento, eu acho que é levantar talentos, né? Mas não seria o talento saindo de lá. Mas o conhecimento. Tá. E você acha que ele iria para todos os outros círculos? Primeiro, projetos. Eu acho que tanto para o projeto, para as atividades e para os projetos internos, principalmente, né? Tá. Para esses 3 laterais aí, principalmente. Maravilha. E aí ele também, a direção dele é
da comunicação para atividades e para projetos, né? Maravilha. E vice-versa também, né? Porque a comunicação tem que receber conhecimento desses projetos para poder levar para outros, né? Para os associados, para... Mas aí você não acha que se a comunicação tiver essa posição de intermediário, né? Então ela está trazendo conhecimento de um e entregando para o outro, ela não estaria centralizando? Não é melhor ligar direto? Quer dizer, a comunicação ela está passando conhecimento para que esses projetos e atividades possam eles mesmos comunicarem isso para o resto, né? Sim. É um pouco difícil isso. É muito difícil. É subjetivo, né? Assim, eu acho que o valor maior disso daqui é o processo mesmo, né? Que a gente vai fazendo e ao longo da execução vai aumentando a consciência sobre o que é necessário, o que a gente está sem. Acho que foi ótimo aqui. Quem que eu falei depois? Era o Tony, né? Tony, você tem... Ah, não, era a Dani. Dani, tem algum insight aí que você acha que deve estar conectado? Então, hoje eu já vejo as atividades, os projetos internos, eles fornecendo talentos para a associação em termos de captação de recursos. Eu vejo assim, tipo, eu vejo isso já acontecendo, assim, toda vez que tem uma caravana, toda vez que tem uma atividade, eu acho que aglutina talentos e isso acaba alimentando recurso de talentos mesmo, recursos humanos. Sim. Só que eu acho que é desejável e uma possibilidade muito grande, tanto as atividades quanto os projetos internos, eles serem fluxo de recurso para captação. Eu acho que é possível isso já, pelo alcance da rede que a gente tem hoje. Entendi. Então, aqui, olha, seria... eles estão trazendo talentos... Desculpa, eles estão trazendo talentos ou recursos? Eles estão trazendo talentos. Talentos. Tá. E eu acredito que já dá para trazer recursos. Receber recursos, não? Ou trazer? Trazer. Porque, tipo assim, é uma via de mão dupla, mas hoje eu acho que se a gente fizer algumas alterações pequenas, a gente já consegue tanto fornecer recurso, que é uma coisa que já acontece, quanto receber recursos de algumas atividades. E aí eu estou pensando, por exemplo, no jogo, né? Uhum. No jogo, ele tanto pode receber recurso quanto ser fonte de recurso para a associação. Sim. Sim. Então, seria que projeto interno, né, ele tanto recebe quanto Envia. gera captação de recursos. Sim. Eu sei que, por exemplo, se a gente pensar na cidade, a associação gerar vínculo com a cidade, a gente consegue isso também em termos de captação de recursos. Mas aí aí são camadas, né?
Aí todo um processo. Sim, mas olha, eu acho que assim o vínculo, né, considerando que a maior fonte de recurso hoje para a nossa cidade é a própria contribuição dos associados, o vínculo Aham. ele traz aqui energiza a captação de recursos, né? Energiza. Eu acredito que sim. Aí uma dúvida, Renato, existe alguma restrição ou não desse vínculo com as cidades ele passar por governança de municipalidade, assim, para além de partidária, assim, Não entendi. Como assim? ter algum vínculo da associação com alguma prefeitura. Há uma E parceria aí, por causa com a prefeitura? Pode, disso, e aí poder receber convênio. pode. Então, é uma possibilidade do vínculo financeiro também. Esse vínculo gerar recurso financeiro. Sim. Então, peraí, eu estou apanhando aqui do Miro um pouquinho. Ó. Tá ficando igual o Dragon Dream. Então, ó, aqui nós estamos falando de recurso, né? Vou colocar aqui um setinha. Nós estamos falando desejável ou atual? Já acontece, né? E Se já acontece, é atual, mas eu acho que é desejável ampliar isso aí. tá. Energizar, né, a captação de recursos, porque eu acho que a rede que a gente tem hoje já consegue. É um fluxo pequeno, né? Mas joia. Não, maravilha, acho que foi ótimo. Tony, você tem algo aí para acrescentar? Ou então, Marli? Alô? Oi, Tony. Diga. Oi, eu estou ouvindo aqui tudo direitinho. É que hoje eu estou com uma dificuldade, por eu não estar com o computador, eu estou no telefone, então tem várias limitações. Fica até Mas pequeno eu pra acho. ver, né? O quê? Até fica pequeno para enxergar o desenho. Não, até que eu estou acompanhando tudo direitinho, mas é que eu sou meio hiperativo, então ao mesmo tempo que eu vou vendo, eu vou fazendo outras coisas junto, entendeu? Mas aí eu não estou conseguindo. Mas eu acho que está tudo tranquilo, é tudo isso aí que que vocês estão conversando. Eu acho que tem muitas possibilidades de fazer inúmeros projetos, funcionar, as conexões, elas tendem a evoluir, essa questão de trabalhar os talentos, de ter uma comunicação mais efetiva, eu acho que o caminho é esse mesmo, entendeu? Maravilha. Mas eu estou aqui ouvindo vocês. Hoje eu estou um pouquinho quietinho. Beleza. Gratidão. Marli, você enxerga alguma relação aqui? Eu tenho dúvida, o Renato. Sim. No caso dos nossos projetos, dos nossos aqui de Sílvia, seríamos projetos projetos hóspedes, os nossos? Bem, então... Onde nos encontramos aqui, por exemplo, nesses círculos? Como vamos nos encontrar nesse círculo? Então, a primeira forma, né, é se associando, né? Porque nem você nem a Sílvia fazem parte da nossa cidade formalmente. Depois, vocês têm aqui um portfólio de projetos e cidades e
interesses e afinidades, de onde participar. E, caso vocês queiram criar, né, de falar assim, não, Pacajus, a gente quer que Pacajus seja uma cidade também, né? Então, adiciona aqui a cidade de Pacajus, qual que é o propósito, quais são as pessoas que energizam e assim por diante, né? Ou então um projeto. Tem aqui, por exemplo, Idealistas do Brasil como um projeto hóspede, né? Então, vocês podem estar dentro desse Idealistas do Brasil como um projeto hóspede aqui para fazer atividades, e aí é a autogestão, né? Cada círculo atua da maneira que acha que é melhor. O que a gente está tentando visualizar aqui são possibilidades e realidades de interação entre os círculos, né? Tem alguns círculos aqui que são esses verdes, na verdade, né? Os verdes clarinhos, eles são círculos de apoio à existência da institucionalidade da pessoa jurídica, né? Então, assim, tem uma transparência, as contas estão em dia e tudo mais. Por meio dessa pessoa jurídica, a gente pode, por exemplo, captar recursos ou contratar, ou, enfim, para apoiar as cidades, os projetos, né? E esses verdes aqui são grupos de trabalho que servem a ao ecossistema, né? A toda a organização do centro vazio. Então, por exemplo, a captação de recurso, ele serve, por exemplo, para captar recursos para projetos das cidades ou projetos internos, né? E assim por diante. Então, na nossa cidade, não é? É um ecossistema. Ou não? Não, é um ecossistema, né? É uma organização que ela tem dentro e fora, mas com uma característica permeável, sabe? Eu acho que o nosso caminho, né, de transição, isso daí a gente está em construção, mas é de ficar ainda mais permeável, eu acredito, sabe? Eu tenho refletido muito, assim, coisas que eu quero trazer de proposta para o grupo, de ter uma permeabilidade maior, assim, entre, tem os associados, e é importante que tenha esses associados falar, eu quero ser associado e ter um vínculo formal, porque quando a gente estiver fazendo as prestações de contas, ou, né, precisa desse vínculo, mas podem participar também outras pessoas que não são associados, né? Por exemplo, numa cidade, né, a gente sabe que o Bianchi, ele não está lá em passatempo sozinho, né? Tem pessoas lá do Quilombo, tem pessoas da própria cidade que apoiam ele e às vezes nem nunca ouviu falar da nossa cidade. Seria ótimo ele convidar essas pessoas para participarem da associação também. Mas isso não é pré-requisito para a pessoa participar do propósito, né, do ciclo de passatempo em nosso clube. Então, o nosso clube, por exemplo, Natal poderia ser um círculo através do nosso clube. Exato, uma cidade, né, apoiada. Piracicaba. Então, entraria como Natal Futuras Gerações e não a Marli, né? Natal Futuras Gerações é o nome do clube do Lions, né? Isso. Não, entraria como Natal, a cidade Natal, com pessoas de dentro do clube, de fora do clube, pessoas que nem são de Natal, mas que querem apoiar aquele propósito que esse grupo de pessoas tem para Natal, sabe? Tá, entendi. Né? Que nós queríamos nos fortalecer também como projeto de captação, né, Renato?
Eu acho que é o mesmo propósito da Silvia também, não é? Com a organização dela. Não sei o propósito do Lions Natal. Ela não está aqui hoje, né? Ela não está aqui hoje, né? Então, assim, o que eu posso dizer é assim, a nossa cidade é uma organização de centro vazio, então ela é organização no sentido de ter CNPJ, ter uma governança, ter um propósito e tudo mais, né? É mais denso um pouquinho do que uma rede, ou do que, né? Mas ela atua de uma maneira que ela é também porosa, né? Para os projetos locais e pessoais, individuais até, das pessoas que estão lá, né? Então, no centro tem um propósito comum. Como cada uma das pessoas e dos círculos interagem, não tem uma ordem central, né? Vai ser assim. Cada um decide como se coloca, e se fica quietinho ou se fica ativo. E aqui a gente está mapeando. Então, nesse caso, nós ficaríamos com... Como nós ficaríamos no círculo? Eu não sei, Marli, aí é muito tempo, né? Uma construção, assim, de vendo, conhecendo as pessoas, né? De repente, você conheceu o projeto lá do Bianchi Quilombola, falou, nossa, adorei, igual a Sandra, eu quero participar disso. Pronto, está conectado lá, né? De repente, você está naquela veia de captação de recursos, né? Então, tem um ciclo de captação de recursos, né? De repente, não, você está um associado, está participando só do grupo do WhatsApp, das amizades, tem um evento aqui, uma oficina lá, eu vou, não precisa também participar de nenhum círculo, né? Então, ele é muito assim, cada um se encontra no caminhar, né? E é um relacionamento, então leva até tempo para a pessoa se atrair por um ciclo ou outro, né? Por exemplo, a Valéria, né? A Valéria, ela já esteve muito próxima aí com o pessoal de Brumadinho, né? Em algumas movimentações lá, né? Não, mas nós, enquanto Natal, nós poderíamos já ser um círculo Natal? Não, nós enquanto Marli, né? Então, aí você fala, vamos fazer um ciclo Natal, quem que vai fazer o ciclo com você, né? Quem mais que tem de Natal? Eu sei que tinha uma associada, já não está mais, que ela é até captadora de recursos em Natal, né? Aí é o caso das duas pessoas conversarem, né? E falarem, o que a gente quer para a nossa cidade aqui? O que a gente quer movimentar juntos, né? Vamos chamar mais gente? Vamos? Acho que a internet está falhando, né? A minha está funcionando bem. Gente, vamos... Está travando. São 9 horas agora. A gente já fez aí um ciclo de passar por todo mundo, né? Agora, eu queria, assim, um jogo rápido, se tiver mais relações aqui que vocês conseguiram enxergar. Renata, eu vi um monte de relações, assim, eu não conheço os projetos, não li sobre eles, mas eu vejo um monte de conexões com tudo, aí ia ficar uma bagunça, assim. Mas, assim, eu não sei muito o que cada círculo de trabalho faz, mas, por exemplo, entre o tesouraria e o administrativo, imagino que tenha vínculos, né, diversos, entre comunicação e cidades, entre captação de recursos, não só com tesouraria e projetos hóspedes, mas também com projetos internos, né, falando aí um pouco de recursos. De talentos, cidade com projetos hóspedes, de cidades com atividades, cidades com... dos gestores também, os gestores dos projetos, os gestores dos círculos, né? Não sei se são gestores, se não são, mas gestores e projetos, imagino que tenham, né? Se tem um círculo de gestores, é porque eles gestam alguma coisa, né? Mas, então... vamos entrar aqui na questão dos gestores, né? Os gestores é interessante.
A Raquel Romano é uma das gestoras, né? Então, aqui é um conselho gestor. O propósito, para você ter uma ideia, né, o propósito desse círculo é que a pessoa jurídica exista com segurança e estabilidade para dar suporte ao propósito da nossa cidade, né? Então, assim, seria a posição assim, de presidente, vice e secretário, né, numa organização tradicional, assim. E aí, assim, tá, o conselho gestor, onde que ele manda aqui, né, o talento, conhecimento ou recurso? Eu acho que talvez o conhecimento do como que funciona, o que pode assinar, o que não pode e tal, né? Os projetos, né, para ele dar sustentação aos projetos, ele tem que estar, né, fazendo alguma coisa, não? Conhecimento de, olha, aqui a gente pode, aqui não pode, porque, né, vai contra a lei, ou então vai contra o que a contabilidade pede fazendo. Então, acho entre o gestor e a tesouraria, na verdade, ele conecta todo mundo, imagino eu, né? Ele tem que saber um pouco de tudo. Eu olho isso e vejo um monte de conexão de tudo com tudo. Exato. A gente tenta, desde sempre, tirar pressão de cima dos gestores, né? Porque, normalmente, numa organização, quem está como presidente, vice-presidente, é para-raio de problema, né? Então, a pessoa chega no final da gestão e fala assim, pelo amor de Deus, deixa eu sair, alguém pega o meu lugar. E o objetivo do Centro Brasil é um pouco isso, de não ter esse peso, né? Da pessoa conseguir dormir bem à noite, né? Raquel, eu sei que está nessa posição daí, me conta um pouco assim, como que você está sentindo quanto a esse papel de gestor dentro desse ecossistema, sabe? Uhum. Até mesmo questão assim de sentimento, né? Como que você se sente nesse papel? Ai, Renato, é uma coisa que a gente toda vez discute, Kleber, Jussara e eu. A gente até aquele plano de fazer reunião mensal é para isso, para a gente se fortalecer, entender, sabe, criar uma conexão maior com as pessoas, com a diretoria, com os tesoureiros. Nós sentimos a falta disso. A gente se sente meio isolado. Aí, quando eu vejo esse tanto de setinha aí, eu falo, nossa, a gente tem que estar caminhando nessas conexões, sabe? É isso que eu... E até para a gente ter mais coragem de agir, sabe? Nós estamos com alguns planos aí de atuação, de nos aproximar das ações que já tem, né? Já começamos, tipo Morro do Ferro, Brumadinho, como uma forma de nos sentirmos úteis, inseridos e atuantes, sabe? É isso. Não sei se eu te respondi. Sim. Então, você diria assim que tem uma setinha desejável, né? Né? Muitas setinhas desejáveis, muitas. Uma só. Que estaria indo aqui, ó, tesouraria, né? Talvez tesouraria, talvez aqui no ciclo de trabalho, né? Por exemplo, tem uma coisa que acontece, nós estávamos já preparados para ter contato com o pessoal do Traduz. Aí nós hoje ficamos assim, a gente fica querendo, achando que devemos, sabe? Nós achamos que devemos ter contato com todos os projetos,
pela responsabilidade que a gente carrega, sabe? De estar ciente das coisas, vai que dá alguma coisa errada, mas cadê o conselho gestor? Sabe? A gente tem pensado, eu falo a gente, porque eu estou falando também em nome da Jussara e do Kleber, nós conversamos sobre isso. Aí, de repente, não precisa, ou não tem como, a gente não viu muita forma de ter um contato, sabe, com o pessoal do Tradux, né? Então, ficou, é o projeto que a Lúcia está lá com ele. Mas eu acho que a gente precisa ter vivo, sabe, ter comunicação com todos os projetos, para saber o que está acontecendo. É uma questão de responsabilidade que nós sentimos. Sim. Tá? Deu para entender? Como conselho fiscal, né, que eu estou hoje, eu sinto essa necessidade também de todos os projetos estar passando aqui uma setinha de conhecimento, que pode ser assim, um formulário por ano, falando, ou a cada 3 meses, falando, e aí, como é que você está? Como é que estão as coisas? Tem algum problema? Né? Mas uma espécie de monitoramento, assim, até para chegar no ano a gente conseguir fazer um relatório para os associados todos, né? Isso, exatamente o que a gente fez. Então, eu estou sentindo muita fragmentação, sabe? Quando eu vejo a sua tentativa de criar essas conexões aí, eu falo, poxa, é assim que tem que acontecer mesmo, porque tem cordinha arrebentada no meio disso aí, entendeu? Tem. A minha impressão é essa. Eu sei que depois a gente vai ter que pegar o vídeo daqui, né? E Valéria, ela falou assim, numa respirada só, falou umas 20 conexões aí. Eu falei, graças a Deus está gravado. Depois a Janaína e o Wander, que estão no papel de mapeador, eles podem se debruçar para ver como mapeia isso. Mas eu acho que um insight interessante que veio aqui para mim, te ouvindo, Raquel, é que o Conselho Fiscal e o Conselho de Gestores trabalhar junto para ter um contato, né? Realmente com todos os projetos. E pode ser por meio dessas reuniões mensais que a gente abre o espaço, por meio de um formulário a cada 2 meses, né? Para manter as informações em dia. A gente precisa disso. Né? E tem que ter uma clareza de tudo, sim. Como é que está acontecendo? É o nome da nossa cidade que está em jogo, sabe? Ao mesmo tempo, olha, é uma característica da organização de centro vazio da gente não ter conhecimento e controle sobre as coisas, né? Então, uma organização de centro vazio boa mesmo, a gente nem sabe quantas pessoas fazem parte. A gente não sabe o que estão fazendo lá num lado, no outro, né? O conhecimento está espalhado na rede, né? E o desenho, o design dessas relações é feito de uma maneira que ele está seguramente fora do controle. Então, ele é seguro o suficiente para a gente poder dormir à noite sem preocupação, mas ele é fora do controle, que a gente não vai ter conhecimento sobre tudo, né? Tem que ter uma relação de confiança, né? Confiança. Isso que eu acho importante. E isso não é muito fácil no mundo de hoje, não, né? Assim, não é. A gente confia, mas quer saber como é que está indo, né? Realmente é um exercício muito grande. Também, meu. É isso aí. Alguém mais, gente, quer
fazer algum comentário sobre esse mapa? Valéria? Cara de quem quer Já eu falar? fico falando a noite toda aqui, Renan. Melhor não. Lúcia, quer falar algo sobre, talvez, sobre essa posição sua como parte aqui do anfitriã, que está ligado ao projeto hóspede, né? Tem uma ligação aqui. O projeto hóspede tem um anfitrião. E aí você escutou agora a Raquel falando, a gente fica com vontade de estar sabendo também, mas é a luz. Eu acho assim, o projeto está aberto, né, para quem quiser conhecer. Eu acho que esse formato da organização do Centro Vazio também dá isso, para você entrar e sair quando você quiser, né? Eu quero saber disso, esse movimento de entrevistar, de perguntar que está sendo feito aqui neste grupo, é um movimento também da nossa cidade, dos projetos, que você vai, como é que funciona, eu quero participar, eu não quero, para os associados, e acho que Raquel, Kleber, Jussara, eu estou aberta, eu não sei muito, assim, do conteúdo do projeto em si, por ser um projeto hóspede, ele está muito ligado a quem está executando. Mas eu posso ajudar na parte como anfitrião, o que a nossa cidade tem feito para o projeto, assim, o que vocês precisarem para conversar. Eu estou aí, não tenho hora o tempo todo, não, mas às vezes de madrugada eu respondo, vocês podem me perguntar numa segunda, eu respondo numa quarta de madrugada, mas a gente se informa. Tem caminhado, Raquel, a passos lentos, Renato sabe, ele tem acompanhado pela tesouraria. E o pessoal da tesouraria, que também é gestor, também está bem próximo disso, né? Mas eu não penso, Lúcia, não é nem na parte financeira, não. Assim, para manter um bom relacionamento com o pessoal, e aí, como é que tá? Vocês estão satisfeitos? Né? Importantíssimo isso. De coisa. Eu acho até interessante, assim, uma conversa ou um questionário, eu não sei qual que seria o formato, para saber mesmo os problemas, as dificuldades, como que foi. E às vezes até o que faltou para o próximo, né? Para os próximos que a gente for encarar aí. Não, eu não acho até que é para os próximos, não, é agora, para saber se eles estão satisfeitos. Sim, mas né? Como sim, é que perguntar, tá, para a gente saber o que houve, o que já aconteceu de erro também, que eu digo. Eu estou falando no sentido de avaliar mesmo o caminho, né? O processo. Legal. Aí, mas já valeu. Fica à vontade. Eu não sei se eu em algum momento eu fechei, eu não sei. Nós vamos marcar um encontro com o Matheus. Você. Sim. Acho legal. Acho importante, sim, com certeza. Então, tá. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço, Raquel. Pessoal, vamos parar por aqui nesse mapeamento. Aí, ao longo da semana, a gente vai trabalhando mais aí, refletindo. Na semana que vem vai ser uma celebração mesmo, assim, de como que foi a oficina e a gente já pode trazer aí alguns resultados. Eu acho que o mapa lá do CUM vai estar pronto, está faltando um pouquinho. E esse daqui também, acho que dá para vir com uma primeira versão que faça sentido, algumas ideias. Eu vou... Renato. Oi, Bianchi. Hoje eu fiquei satisfeito com a conversa que eu tive com o Tony Nascimento, aquilo do NetWeave, né? Eu mandei para ele o arroz lá em Curitiba. É Curitiba, Portal, eu esqueço. Curitiba.
Aí, né, nas dificuldades que vem as ideias legais, né? Aí ele tá lá para criar um sushi do arroz vermelho, mas vai usar, em vez da alga, vai usar couve. Olha, que legal. Eu acho que vai ficar um trabalho muito diferente, viu? É. Aí a moça, que é a Márcia Paranhos, que é a do mestrado, né, lá da UFMG, ela está assim, encantada com essa ideia, sabe? Eu fiquei super satisfeita, porque a alga está muito cara, mas tem a possibilidade de fazer com couve. Aí vamos ver o que vai sair lá. Sim, Aí eu fico satisfeito de encontrar soluções, né, em vez de desistir, né? daqui a pouco o quilombola aí vai ser atração turística e o pessoal vai lá para comer sushi de couve e arroz vermelho. E traíra sem espinho. Ó, faz de taioba, que vai ficar uma delícia, viu, Bianca? Não é, Sushi de ué. taioba. A planta que a gente está aqui, que eu estou babando nela para dar certo, é o muxoco, né? Que é uma planta que é uma punk, né? Planta alimentícia não convencional, que é muito consumida aqui na nossa região, para quem. É na nossa região, não é só no Quilombo. Por quem que mexe com arroz. E essa planta ela tem muita proteína. Então, para esse pessoal vegano, vegetariano, é uma forma de repor a proteína que eles não consomem da carne, né? Então, acho que vai ser uma coisa muito boa essa planta aqui. Qual é essa punk, Bianchi? É o muxoco. Eu cheguei a falar com você, muxoco. Ele é da família do quiabo. Só que ele é pouquíssimo conhecido ainda pelos pesquisadores. As fotos que eu mandei para eles, que eles viram lá que ela parece ser do quiabo. E ela me parece ter muita proteína. Aí a gente vai ter que esperar, né, para análise de laboratório, essas coisas, né, ainda, né? Mas Bianca, já está. Oi? vocês consomem beldroega? De repente é um nome diferente, né? Não sei. Esse eu não Beldroega é sei, um não. mato. Eu trouxe, eu estive em Oliveira e Morro do Pé esses dias para trás aí, e eu trouxe, eu estou comendo todo dia. Você põe na salada. É uma plantinha também, uma folhinha assim, durinha, né? Que dá no chão, Depois você vira tira uma mato. foto. Vou Depois você tirar e mando. Põe aí manda no para grupo. minha Acho mãe que ainda conhece tem um bastante. pouquinho. A gente desde criança. Eu fui criada comendo de tudo que era esquisito. Meu pai era assim. Gente, eu acho que a gente vai ter que criar um grupo de interesse e afinidade sobre as Ótimo, plantas, né? E muito alimentação bom. saudável alternativa já. Tem É muita mesmo, Renato, ótima sugestão. Muito bom. sim. E Ô, tem Renato, sabe? queria até falar disso. Eu dou aula na UENG, né? Na UENG Barbacena. E na turma de Ciências Sociais, tem uma aluna que eu já falei com ela, que vou trazê-la para um encontro nosso, para ela fazer uma live, ela que vai, vamos inventar como. Ela tem um trabalho belíssimo com comunidades, e a partir de chás, de plantas, esse tipo de coisa, sabe? Sim, nossa, o trabalho dela é maravilhoso. Então, eu falei com ela esses dias, ela falou com o maior prazer. Então, vamos marcar um dia desses para que ela possa vir falar para nós como é o projeto dela lá em Barbacena. Com certeza. Uma das atividades, né? Porque a gente Não é ainda legal? é legal demais. Uma das atividades que a gente ainda precisa mapear lá, né? Assim, escrever qual que é o propósito e das pessoas e tudo mais, é justamente esse aí que a gente fazia antigamente de webinars, né? Encontros. E aí tinha um que era bate-papo de tecnologia social, sobre alguma tecnologia social, e o outro era o Nossa Cidade Convida,
que aí vai o nome da cidade, né? Então, por exemplo, nossa cidade convida Piracicaba. E aí, né, vem a Valéria falando sobre algum desafio da cidade, e a gente traz associados que têm alguma experiência naquele assunto para um bate-papo. Pronto, simples assim, né? Gente, são 9h20. Eu queria fazer uma rodada aqui de check-out. Para vocês falarem assim, como que vocês saem, o que vocês acharam de hoje, melhorias, né, ou inquietações, enfim, coisas para a gente levar já para o próximo encontro, que é o da celebração. Quem quiser começar. O meu está aberto? Tá. Tá aberto. Eu saio sempre com muita esperança e cada dia mais com vontade de crescer, encontrar essa turma toda pessoalmente, Marli, Valéria, todo mundo, hein? Fazer um chá de ervas com as plantas lá do Bianchi, hein? Olha que delícia. É isso, eu acho que nós estamos caminhando e eu sinto com vontade de mais organização sempre. E sei que não depende dos outros, depende de mim também, né? Mandei a foto do Muxoco aí no grupo, tá? Ah, tá. Viu, Bianchi? Vai, claro. Para mim vai ser sempre um prazer. Mandei, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Para mim vai ser sempre um prazer. Eu fico muito feliz de estar nesse grupo, encontrar pessoas maravilhosas. Eu estou a fim de conhecer o Quilombola lá, viu, Bianchi? Bianchi, você está ligado que o pessoal lá no grupo de WhatsApp está falando, vamos ir lá para Morro do Ferro, não sei o quê. Eu acho que está pintando aí uma caravana no Morro do Ferro. Passatempo também, né? Vizinho. Está pertinho, né? É perto. Vai em um e no outro. Não, vai. Aí quando vier, eu já planejo lá para estar com a comidinha pronta lá no Quilombo, né? Para fazer uma comida quilombola. Vai ter que ver sushi. Essa semana ou na outra vão inaugurar uma padaria lá, através da Emater. Aí estão com uma padaria para colocar em prática lá. Já está com o maquinário todo. Legal. Gente, quem mais faz o check-out aí? O que vocês acharam hoje? Como vocês saem? Eu continuo com o propósito de que a gente realmente, trabalhando em rede, a gente se fortalece. Eu já tenho alguma experiência com trabalho em rede, assim, né, em vários pontos, e que a gente tem um vínculo de que a gente possa se ajudar verdadeiramente, não é? Porque as parcerias, elas são para quê? Não é? Elas são para nos ajudar mutuamente. Mas eu confesso que eu estou meio perdida aí nessa situação aí desse mapeamento, dessas, né? Aí eu estou notando agora que o Bianchi, então, não sei, ele continua com os 3 projetos, então, agora, que é o projeto da praça, ou a praça saiu fora, a música na praça, o projeto com os quilombolas, de fortalecer os quilombolas, ver como é que... O que vamos fazer para fortalecer, né, os quilombolas, ou ele vai se dedicar a esse novo projeto que ele prevista, né?
Porque também são conhecimentos tradicionais, não é? O que ele traz agora sobre as tinturas a partir do barro e tal. Aí nós temos as tinturas também através do urucum, do genipapo, não sei se tem genipapo aí. Quer dizer, então, isso tudo são saberes das nossas ancestralidades, né? Ele com o grupo quilombola, eu com essa minha parte indígena, né? Então, tudo isso são saberes da nossa ancestralidade que a gente pode, é importante sim, que se multiplique e tal. Mas eu ainda estou assim, me situando aqui, não é? Nesse grupo de vocês, verdadeiramente eu não sei como, não é? Me situar aí, não é? Eu fico até assim, eu acho que até sem querer me manifestar muito aí nesse trançado aí, porque verdadeiramente eu não conheço nada, né? Marli, eu acho que assim, um mês e meio, né, que é essa oficina, 6 sessões, é muita coisa para mapear em pouco tempo, né? Se fosse um mutirão, assim, 50 pessoas entrevistando e tal, a gente fazia tudo. Mas acaba que fim de ano e todo mundo, a gente consegue mapear algumas cidades aqui, algumas relações aqui. Eu acho que para semana que vem a gente vai trazer um resultado, né, dessa oficina que vai fazer sentido, de um mapa geral, algumas estratégias, né? Temos essa semana aí para trabalhar nisso, né? E a gente vai mobilizar aí no WhatsApp e ver como que a gente faz. Então, assim, entendo completamente, né? De você ficar meio confusa, assim, meio perdida no meio do mapeamento, né? Tanto mapa e a gente sem saber direito para onde ir. Mas eu creio que as coisas vão se revelando aí no meio do caminhar, tá bom? Deixa eu passar aqui para o Tony, Lúcia, Valéria. A Dani escreveu aqui, muito animada, vários aprendizados, gratidão, boa noite. Não sei se quiser falar também, Dani, pode falar, senão tá bom também. Só ter escrito, né? Tony, Lúcia, Valéria, como é que vocês saem? Eu peço desculpas por ter chegado atrasada, aí semana passada eu não vim, então eu estava meio desconcentrada quando a gente chega muito no dia muito agitado, então, mas de qualquer maneira eu sempre agradeço, porque por menos que eu tenha entendido, né, ou acompanhado, enfim, eu saio já com as cabeças, né, toda flutuante aqui, porque é isso, né, as flechinhas de, puxa, fluxo de talento, aprendizado e o outro lá, conhecimento, né? Talento, conhecimento e recurso. Só isso já iluminou aqui um monte de coisas, né? Então, eu já agradeço e ouvir vocês, né? E poder acompanhar um pouquinho do que vocês fazem para ir montando um mapa meu aqui, já que eu não estou acompanhando o mapeamento de vocês. Mas eu agradeço, então, essa coisa de estar sempre com gente pensando à frente do tempo e fazendo coisas, né? Eu acho isso tão precioso, né, no meio de tanta gente desmotivada e perdida e desamparada, tá com gente que está com com milhões de coisas, é sempre muito gratificante. E o astral desse grupo é delicioso, né? Então, saiu sempre melhor do que eu cheguei. Então, agradecida a vocês todos. Então, valendo. Oi? Oi, Tony. Eu saí tranquilinho. Foi bom. Tive uns 10 aqui e saí tranquilo. Eu só não consegui participar mais por causa o telefone é muito ruim. Eu não estou habituado a fazer interação por telefone, mas está tudo bem. Saí bem renovado. Eu saio com alguns nozinhos na cabeça, assim. Conta pra gente. Dessas ligações, eu pensei que é muito complexo. Eu achei que é um emaranhado aí.
Fiquei pensando aqui, estou saindo um pouco assim, cheio de nozinho na cabeça. É uma teia, Lúcia. Lembra que a gente falava em teia? Eu saio assim também, Lúcia, assim, eu acho que essas 3 categorias, né, seria legal se tivesse um mapa, se apertasse um botãozinho e mostrava só fluxo de recurso, aí o outro só de conhecimento, né, para não ficar aquele espaguete, né, você não sabe o que liga, mas isso daí eu acho que ao longo da semana dá para tipo mudar o formato, arrastar para cá, para lá, para ficar menos confuso. E eu saio animado, no sentido assim, eu tô muito motivado para chegar na semana que vem já com esses mapas melhor desenhados, sabe? Então, tô saindo assim, empolgado com isso. Amanhã e depois é feriado lá nos Estados Unidos, então eu não trabalho. Aí eu acho que vai dar para avançar um pouquinho. Estou feliz com isso. E muito grato de vocês terem vindo, a gente ter tido esse momento aí de estar juntos, né? Trocando. É sempre de muito aprendizado, né, Renato e todos? São momentos ricos pelo aprendizado. Que a gente está nessa caminhada é para aprender, todo dia a gente aprende, né? Eu vou também. E eu sou muito grata também a todos. Gratidão. Marli, Oi. passei mensagem